pessoal do Levindo, alunos do segundo ano. Aqui quem fala é o professor Acílio de História e espero que todos estejam bem. E assim como no volume 1, resolvi gravar um vídeo tutorial, falando do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. A gente tentar dar uma explicação um pouco sobre as questões assim dessas 4 semanas. Aí a orientação que eu dou, eu vou deixar lá o material para vocês, esse vídeo. Também vou deixar o PET volume 2 em formato de Word para vocês baixarem. Também todos os vídeos que são necessários para poder ver e compreender melhor. E vocês vão resolver primeiro as questões. Pode ser num documento do Word, que aí fica mais fácil na hora de transpor para o Google Formulário, assim como a gente fez no Plano de Estudos Tutorados volume 1, tá? No PET 1. E aí assim, vamos analisar as questões dessas 4 semanas. Aí esse vídeo é para a semana 1, 2, 3 e 4. Tá? Semana 1, Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Fique por dentro. E aqui tem um texto falando da família real. Aí aqui já tem um texto que eu vou deixar lá linkado, sobre a independência do Brasil, os motivos e processos. Então ele só deixou 2 textos. Também vou ver se eu arrumo um vídeo sobre a independência do Brasil para ajudar vocês, linkado lá uma aula a respeito disso, tá? Atividade 1, reflexões. Quantas independências? Aí tem um texto, Aí, o texto é a resposta, obviamente é uma interpretação de texto, está no texto. Aí vem falando o seguinte: no que se refere à independência do Brasil, identifique as 2 interpretações sobre o movimento pernambucano de 1817. Aí aqui no texto vem falando da Revolução de 1817, que ela ocorreu antes do processo de independência, ela ocorreu enquanto a família real estava no Brasil, ela ainda não tinha voltado. Só que aí os historiadores têm 2 interpretações a respeito da Revolução de 1817 que estão aqui no texto, já que no texto mesmo já vem falando assim, quantas independências. Então já vai falar das interpretações que tem. Você vai colocar 2 aqui. O 2, já é um pouco uma questão pessoal. A partir do momento que você viu as interpretações que tem ali da independência, você vai tomar uma posição no debate. Você vai dar a sua opinião, expressando e justificando a sua opinião. Qual das suas interpretações você acha, das interpretações da Revolução Pernambucana, você acha que é melhor? E justificar por que você acha que é melhor. Tá? Atividade 2. Que era ser brasileiro em 1922? Opa, um erro aqui, tá, gente? Não é 1922, é 1822, tá? Que 1822, aqui tá no dia 3 de setembro de 1822, foi antes da independência do Brasil. A independência do Brasil, como todos sabem, ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Então houve um erro aqui no PET, tá? Aí tem de novo uma interpretação de texto, vem assim: sobre o texto responda como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal. Aí aqui, na questão da independência, como que esse artigo aqui se posiciona? Se ele é a favor, se ele é contra, e você justificar, a parte que vem falando, que se ele é a favor ou se ele é contra. B. O que significam as expressões eu não quero Constituição e separemo-nos da mãe pátria? Aí você vai também pesquisar essas expressões, o que é uma Constituição, o fato dele não querer Constituição, e o que quer dizer separemo-nos da mãe pátria no contexto, gente, da independência do Brasil.
Letra C. No Dicionário da Língua Portuguesa de Antônio Moraes e Silva, publicado em 1789, o autor assim define pátria, a terra de onde alguém é natural, ou seja, ele resume pátria ao lugar à terra de nascimento. Realmente, pátria, patra, patris, significa em latim terra dos pais. Mas que terra é essa? Uma localidade, uma aldeia, uma cidade ou um estado-país? Podemos considerar que o termo pátria varia conforme o período histórico? Segundo a interpretação sociológica, como você definiria o conceito de pátria nos dias de hoje? Você vai dar uma pesquisada sobre essa definição da pátria, né, do patriotismo, e você vai dar a sua definição de pátria nos dias de hoje, no Brasil. Acabou semana 1, passamos para a semana 2. Aqui já tem a construção do Império. Constituição e Império. Tem um vídeo, né, que eu vou deixar linkado ali junto com o material. Tá? Aula de Brasil, Colônia, parte 6 também. E aí vem atividade 1, período regencial. Então, tem um texto, período regencial. Número 1. De acordo com o texto, explique como formaram-se os partidos liberal e conservador. Então, mais uma interpretação de texto. Você vai ler e ver como que foi formado esse partido liberal e o partido conservador aqui no Brasil. Atividade 2. Mais uma interpretação de texto. Quem são os signatários desse editorial? Quem o documento elogia e o que ele retrata? Por quê? Signatários, gente, são aqueles que apoiam esse artigo, são aqueles que são seguidores desse artigo aqui. Né? Signatário é você aceitar, você fazer parte. Então, quem são os signatários desse editorial? São aqueles que apoiam esse texto aqui. Quem o documento elogia e o que ele retrata? Por quê? Então, você tem que olhar quem que é o signatário desse editorial, quem que apoia, né, quem é destinado a esse editorial, quem o documento está elogiando e o que ele retrata, ele está falando do que e por que, justificar. Tá? Acabou semana 2, semana 3. Elite, civilização, vídeo. Atividade 1. Aí tem um texto falando da Constituição de 1824. Tá? A Constituição de 1824, gente, ela foi a primeira do Império. Ela foi organizada, ela foi outorgada por Dom Pedro I. Aí, número 1 está assim: qual foi o papel do poder moderador estabelecido pela Constituição de 1824? A Constituição de 1824 estabeleceu 4 poderes, gente: o executivo, legislativo, judiciário e moderador. Quer saber que papel é esse, o papel moderador, e o que ele ficou estabelecido, o que ele fazia dentro da Constituição? Como a gente já teve aula sobre iluminismo, vocês sabem, né, estão craques aí em saber sobre os 3 poderes. E aí a gente fala do executivo, legislativo e judiciário, a função dele. Aí aqui quer saber do poder moderador, que é um poder que a gente não falou em aula ainda, mas tem ali no texto, qual que é a função dele, tá bom? 2. Quais foram as pessoas consideradas cidadãs pela nova Constituição? Aí essa cidadã, aqui uma pessoa é cidadão quando ele tem os direitos políticos dele, né? Que ele pode, por exemplo, exercer a cidadania. Então ali dentro da Constituição não é todo mundo que vai ser considerado cidadão brasileiro. Vai ter uma cláusula lá explicando quem que era cidadão brasileiro segundo a Constituição de 1824.
A número 3 é quais pessoas poderiam votar nas eleições. Quem, na Constituição de 1824, que tinha direito a votar. 4. Quais pessoas poderiam ser candidatos aos cargos de deputados nas eleições? A Constituição de 1824 ela deixa bem estabelecido quem tem direito de voto e quem que pode se candidatar. Essa informação também está no texto ali. 5. Por que a Constituição não alterou o regime escravista no Brasil? Aí você tem que ver o interesse, né? Quem fez essa Constituição de 1824 e por que ele não alterou o regime escravista no Brasil? Por que não acabou com a escravidão? Né? Chegamos à semana 4. Os caminhos da política imperial brasileira, da regência à proclamação da República. Regência à proclamação da República. Número 1. Por que será que as regências revelaram-se um período turbulento e anárquico? Gente, aí a gente tem que entender o que é a regência. A regência é o período entre o primeiro reinado do Dom Pedro I e o governo Dom Pedro II. Então, no final lá do governo Dom Pedro I, ele abdicou do trono e deixou o trono em favor do filho dele, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade ele não ia governar, então a gente tem um período regencial, em que outras pessoas vão governar no lugar do Pedro de Alcântara até ele ter a maioridade. Aí durante esse período estourou um monte de revolta aqui no Brasil. Aí está perguntando, por que será que as regências revelaram-se um período turbulento e anárquico? Por que teve tanta revolta no período regencial? 2. O que você entende pela afirmação de ter sido a regência um ensaio republicano? Aí você vai pensar um pouquinho, porque como eu disse, é um período entre 2 impérios, o primeiro reinado e o segundo reinado aqui no Brasil. Aí por que essa experiência tem que entender o que é a regência, foi entendido como um ensaio republicano. 3. Qual foi a solução utilizada pelos regressistas para colocar um ponto final no período regencial? Os regressistas eram um grupo dentro do período regencial, que dentro do período regencial a gente tem 2 grupos, e aí eles colocam fim na regência, eles usam uma estratégia lá para acabar com o período regencial. E aí a gente vai ter o segundo reinado. Aí a gente vai ver que estratégia foi utilizada por esse grupo. 4. Porque somente após a Guerra do Paraguai o Exército teve sua importância reconhecida. Aí aqui já é um evento já durante o segundo reinado, né, que estourou aqui no Brasil, né, contra a Guerra do Paraguai. E aí o Exército ele teve a importância reconhecida e aí você vai entender que por que dessa pergunta e da questão ali do texto também. 5. Quais seriam as razões da queda da monarquia e da proclamação da república? Então, por que acabou a república e por que acabou a monarquia, né, no caso, e aí teve a proclamação da república. Embaixo também tem vídeos, né, sobre as revoltas regenciais, né, 2 vídeos sobre revoltas regenciais. Eu vou deixar linkado, né, para vocês poderem resolver essa questão aqui também, tá? E isso vai ajudar a resolver essa primeira atividade da semana 4, tá? Aí vamos voltar lá embaixo. Aí aqui a gente tem a atividade 1. Durante o período regencial, o Brasil passou por diversas instabilidades políticas e civis até Dom Pedro II atingir a maioridade. Aí tem uma charge, um texto sobre o período regencial. Número 1. Analisando a charge acima e o texto, faça uma descrição da representação dessa charge. Aí você vai analisar lá em cima essa charge aqui, ó, esse pessoal aqui, e o texto, para você fazer uma descrição do que foi essa representação dessa charge, o que essa charge tem a ver ali com o texto, tá? 2. Faça um comentário crítico da charge abaixo. Que não é bem uma charge, né? Aquela tela do
Jean-Baptiste Debré, né? Que era um pintor francês que veio retratar a vida aqui no Brasil. Aí você vai fazer um comentário sobre essa imagem aqui embaixo, tá? E aí a gente chegou ao final das 4 semanas do volume 2. Eu quero também dizer, gente, né, pessoal do segundo ano, que eu estou à disposição para tirar dúvidas ali no Google Sala de Aula, também no Conexão Escola. E aí estou disponível para poder ajudar a resolver as questões, alguma dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, assim como ocorreu lá no volume 1, né? E eu espero que todo mundo esteja bem. Eu sei que esse não é o modelo ideal, né, de aprendizagem, mas é o que a gente tem disponível nesse momento que a gente está vivendo. Quero agradecer assim, a colaboração de vocês de estarem fazendo as atividades, que é importante isso, para quando e de que forma a gente puder voltar, né, e a se encontrar, tá? E espero que todo mundo se cuide nesse momento e muito obrigado pela atenção, tá bom?